Então, eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de discriminação, com relação, então, ao preconceito racial, ao racismo, né? Consequência desse trágico sistema escravocrata, como falamos bem aqui, ele perdura, infelizmente, sob diversos aspectos, e com a minha consciência cidadã e a minha consciência artística, e a arte tem esse papel de não somente divertir, entreter, mas de trazer uma nova consciência, de libertar, de conscientizar, de fazer mudanças internas e coletivas. E esse espetáculo me foi sugerido, inclusive, pelo doutor Humberto Adame dos Santos Júnior, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, nosso amigo do Tarcísio, e exatamente nesse dia, em 2015, estávamos eu, o doutor Tarcísio e o doutor Humberto Adame lá no Troféu Raça Negra, em São Paulo, através da Faculdade Zumbi dos Palmares e da Afobras, que há mais de 15 anos premia, homenageia, promove as instituições e pessoas, artistas afrodescendentes brasileiros que se destacam, que fazem a luta, o combate, né, ao racismo, ao preconceito, enfim. E ele me sugeriu que escrevesse a história de Luiz Gama e protagonizasse no teatro, e chamasse uma atriz negra para que estivesse ali comigo fazendo, reforçado muito, com a ajuda muito forte também do doutor Tarcísio e do próprio Adame. Eu escrevi esse texto chegando aqui no Rio e serviu muito de inspiração, de referência muito forte, o livro Com a Palavra Luiz Gama, da doutora Lígia Ferreira, que mora em São Paulo, hoje minha amiga, ela está indo, através do livro dela, Com a Palavra Luiz Gama, ela está indo, inclusive, para o segundo livro, terceiro livro sobre ela, que chama Lições de Resistência, que são artigos publicados na imprensa em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas agora ela publica em livro, e esse espetáculo é isso, esse espetáculo recupera a esquecida história do Brasil, a dificuldades de se contar o que não foi contado, o que foi omitido, como o João Jorge falou muito bem aí, contada sempre essa história sob o ponto de vista do colonizador, do escravocrata, da sociedade daquela época que primava, que fazia tudo para que aquele sistema escravocrata permanecesse. E, voltando a falar, em 2015, o doutor Humberto Adame e o doutor Tarcísio me apresentou ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, da OAB Conselho Federal, o presidente da época da OAB, então, naquele momento, que 15 dias antes, em 2015, a OAB havia feito uma reparação histórica necessária, fundamental, ao Luiz Gama, né? Nomeando oficialmente como advogado, que até então ele não havia obtido esse título por preconceito, como o doutor Tarcísio falou muito bem, ele foi proibido de pisar na Escola de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, propositalmente. A doutora Lígia Ferreira, ela faz um esclarecimento muito importante, ela diz que Luiz Gama, ele nem como ouvinte foi aluno da Faculdade de Direito, porque tem muitas biografias sobre ele, que falam que ele foi aluno ouvinte. Não foi, ele foi proibido de pisar naquela faculdade, mas ele tinha um amigo, o Lúcio de Mendonça, que era diretor de uma biblioteca lá em São Paulo, que abriu as portas da biblioteca para ele, e ele se tornou um autodidata, né? Então, esse espetáculo tem essa função, né? Elaboramos tudo isso com a direção do Ricardo Torres, Nívia Heller no elenco, que se reveza, né, em diferentes temporadas, com a atriz Soraya Arnone. A gente tem feito isso desde 2015, são 5 anos aqui fazendo esse espetáculo, recuperando a importância histórica fundamental do Luiz Gama na luta abolicionista dele, na época da escravidão, na luta pelo direito à igualdade, à liberdade, fundamentalmente, a esse Estado de direito, né, democrático de direito, fundamental, tão falado, né, mais do que nunca, tão necessário de ser discutido, tão necessário de ser colocado verdadeiramente em prática, né? Mais do que contar também a história dele, a gente faz com esse espetáculo
espetáculo um contraponto, a gente contextualiza, a gente faz digamos assim, uma história comparada entre o Brasil do século retrasado com o Brasil de hoje, levando o público a chegar, facilmente chega-se à conclusão que muita coisa não mudou, esse racismo está aí, essa intolerância está aí, a escravização sob diversas formas continua. Então, é uma missão de vida, né? Uma missão enquanto cidadão, enquanto artista, de levar para sempre, para que jamais essa história não seja contada ou contada de uma forma deturpada, entendeu? E com isso, a gente pretende contar também, recuperar, ressuscitar outros heróis e heroínas. Assista às nossas lives completas nas redes sociais da 2 em 1 Consultoria.